Nesta manhã de quarta-feira, aos 25 graus de temperatura, nós voltamos-nos para a devoção a Nossa Senhora do Rosário. E gostaria de me lembrar de uma imagem que nós temos e que é muito particular aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. Essa imagem, ela é a imagem da igreja de Nossa Senhora do Rosário, que está no centro de Sabará. Ela é uma igreja que começará a ser construída pelos negros. Ela está inacabada. Mas no seu interior tem uma pequena igrejinha. Ela está inacabada por fora. Mas ao redor deste templo inacabado, uma comunidade se reúne. Pessoas voltam-se para o mistério do Senhor e o buscam com sinceridade de coração. O que isso tem a ver nessa imagem? Nós todos somos uma igreja inacabada. Nós todos somos pessoas inacabadas. Nós estaremos realmente prontos, completos, finalizados. No dia em que nossa missão sobre esta terra, no dia em que nossos passos não forem mais dados, no dia em que nosso corpo tiver o seu definitivo descanso. Até lá nós estamos inacabados. Estamos nos construindo. Nos construindo como pessoas, porque temos todos os dias que aprender e reaprender a lidar com muitas coisas. Estamos nos construindo como famílias, afinal de contas, qual o casal que não tem uma surpresa a cada dia com o seu cônjuge? Não é, Sara? Recém-casada, tanto tempo de namoro, mas todos os dias deve ter alguma coisa nova na relação. Descobrir um jeito da pessoa, o que ela gosta, o que ela não gosta, um modo de falar, um temperamento diferente. Assim também com os filhos. O mesmo se dá na nossa sociedade. Estamos construindo um tempo novo. Dentro da pandemia, nós temos que nos reconstruir. Não só como pessoas, não só como famílias, mas como sociedade. Temos que aprender a relacionarmos-nos com algo novo. Nunca mais, nós poderemos ignorar regras básicas da higiene e do contato. Outro dia eu estava até brincando, a gente parece que vicia com o álcool. Toda hora que você mexe com a coisa, dá uma borrifada, coloca um pouquinho de álcool. Mas nós também estamos nos construindo como igreja. Porque construirmos-nos como pessoas é fundamental, porque muda também o modo com que concebemos a vida, a história. Construirmos-nos e reconstruirmos-nos a cada dia e continuarmos o processo de formação de cada um de nós como família é exigente. Como sociedade, não preciso nem mesmo dizer, visto aquilo que nós acompanhamos em nossos jornais. Como igreja, é fundamental. É por isso que é tão importante nós nos voltarmos para o primeiro capítulo dos Atos dos Apóstolos. Porque os discípulos de Jesus Cristo, os apóstolos, eles tinham que perseverar unânimes na oração. Todos eles, todos, homens e mulheres, precisavam estar perseverantes na oração. É possível que nós pensemos que a perseverança na oração seja simplesmente repetirmos inúmeras frases, mas a oração aqui, ela tem um caráter tão profundo que é estabelecer uma relação com o nosso Deus e deixarmos com que a sua palavra comece a nos formar, para que entendamos justamente o que em nós
dentro de nós e fora de nós, precisa ser valorizado, transformado, deixado. A oração que busca, antes de tudo, entender qual é a vontade de Deus para nós. Qual é a vontade de Deus em nós? Eles eram unânimes. Porque aquilo que diz o Senhor, quando vocês estiverem unidos no mesmo propósito, isso será dado a vocês. Nesse tempo é extremamente necessário que nós estejamos unânimes, com um grande desejo de nos reconstruir pessoalmente, no núcleo familiar, na sociedade e na igreja. Reconstruirmos-nos e nos deixar guiar por aquele que sempre faz maravilhas em nossa história. Buscar entender o que nos conduz, que nos orienta, que nos faz perceber a riqueza e a tristeza da vida. Saber o papel ao qual o Senhor coloca em nossas mãos para que possamos desempenhá-lo bem. Por isso a imagem dos discípulos em Atos dos Apóstolos e a imagem de Maria, que procuram entender, pela força do Espírito, qual é o desejo de Deus para a sua própria história, é tão singular e tão precioso para cada um de nós. Porque ao olharmos para Nossa Senhora do Rosário, uma devoção que começa a partir de uma guerra vitoriosa para os cristãos, ela também, que tem como raiz São Domingos de Gusmão, essa oração não tem outro sentido senão a meditação constante, junto com a Mãe de Deus e nossa, dos mistérios de nossa salvação, expressos no Cristo, que é a nossa alegria, pelos mistérios gozosos. O Cristo que é a luz que ilumina os nossos passos, pelos mistérios luminosos. O Cristo que nas nossas dores se compadece de nós, mas também nos ajuda a ressignificar as nossas dores e dramas, pelos mistérios dolorosos. E certos de que no fim não é nem a dor e nem o tempo presente que tem a palavra final, mas é a glória de Deus manifesta em Jesus Cristo, o Senhor glorioso, pelos mistérios de sua glória. E tudo isso pela certeza de que, ao dizer creio no Senhor nosso Deus, eu creio nele, nós precisamos deixar com que a força de Deus nos oriente. Como Gabriel, assim faz com a Virgem, Mãe de Deus e nossa, Senhora da Piedade, também conhecida como Senhora do Rosário. Escutar da boca do Senhor que na sua palavra constantemente nos diz: não tenhas medo, porque encontraste graça diante de Deus. Não tenhas medo, porque ainda que tudo que seja extremamente desafiador ao seu redor, o Senhor está contigo. Ele não diz que estaria, ele não diz uma condicional, mas ele diz uma expressão de presente. Que não está no passado, mas está hoje. Ele está contigo. Ele está conosco. Tanto está conosco que ele recorda todas as suas promessas e realiza a nosso favor em seu Filho Jesus Cristo. É necessário deixarmos com que a nossa oração, a nossa contemplação, a nossa busca de deixar a vontade dele se realizar em nós, nos faça capazes de deixar com que o seu Filho Jesus, a vida de Cristo, gerada em nós, nasça e seja ofertada para a vida do mundo. É necessário que nós deixemos com que o Espírito que nos foi dado no dia do batismo nos dê a capacidade de nos aproximar do Senhor, como a liturgia de segunda-feira. De domingo, perdão. Como é necessário deixarmos com que nós sejamos guiados por Ele e o acolhamos com sinceridade, assim como fez Maria aos seus pés, enquanto Marta se preocupava com tantas coisas.
É extremamente importante que nós saibamos reconhecer e observar os sinais de sua presença, como Maria também escuta do próprio anjo. A tua prima Isabel, que significa exatamente Deus cumpre suas promessas, esse é o nome, isso é o que significa Isabel. A sua prima, que era considerada estéril, já tem 3 meses de gravidez. Porque para Deus, que nos deseja vivos e nos quer plenos, felizes, nada é impossível. A não ser uma única coisa. Que nós não queiramos que sua graça conduza e oriente nossos passos. Por isso é tão importante estarmos dispostos a nos deixar construir. E percebermos-nos inacabados. Porque ao contrário da igreja do Rosário de Sabará, que não pode mais ser mexida na sua construção, ela permanece inacabada, ela é como que um símbolo daquilo que nós não podemos deixar com que aconteça conosco. Não podemos deixar com que a nossa história esteja inacabada se ela não estiver segundo a vontade de Deus. Sempre alguma coisa estará por fazer. Estarmos dispostos a nos colocar à sua disposição, à disposição do Senhor, e dizer com todo o coração e com toda a sinceridade: faça-se em mim segundo a tua palavra. Faça-se em mim segundo a tua vontade, não a minha. Porque ela é orgulhosa demais e a minha palavra é muito limitada, como também eu sou limitado ao compreender a riqueza da vida. Em mim, nos outros, na sociedade e na história. Dizer que o Senhor fez grandes coisas na Mãe de Deus e nossa, é também assumir uma súplica e um compromisso de que em nós também se realize grandes coisas. Mas para que tais coisas aconteçam, é necessário que estejamos disponíveis para Ele. Enfim, unânimes na oração, no desejo profundo de fazer com que Ele possa em nós habitar segundo a sua vontade. Deixar com que sua graça nos conduza, deixar com que o seu desejo nos oriente, deixar com que a sua vontade se faça em nós. A Mãe de Deus e nossa, sob o título de Nossa Senhora do Rosário, invocada por marujadas, invocada pelos congadeiros, lembrada como a mãe que não desampara seus filhos, mesmo os escravos, que os ajuda a construir uma história nova, mesmo que tenham desejo, ao longo de tanto tempo, tenham tido desejo de impedi-los de caminhar segundo a vontade de Deus. Todos se colocam à disposição para deixar com que o Senhor oriente seus passos. Encontram forças, seja na escravidão, seja na luta diária de cada dia, mas estão dispostos a deixar com que o Senhor, que conduz os seus passos, oriente suas escolhas e os ajude a caminhar com fidelidade. Portanto, nessa liturgia, lembrando-nos de Nossa Senhora do Rosário, de tantas comunidades que carregam o título dessa padroeira, em especial a comunidade do Rosário, lá da paróquia Santa Dulce dos Pobres, no aglomerado da Serra, como também a de Sabará e tantas outras, que estão marcadas dentro do contexto histórico antigo, como aqui em Morro Vermelho, que nós temos uma igreja que foi testemunha da Guerra dos Emboabas e que é tão desprezada, inclusive, por muitos que não sabem valorizar a história. Como a Senhora do Rosário, que está no centro de Caeté, que, infelizmente, já está tão degradada. Como tantas outras comunidades de Nossa Senhora do Rosário, que na história e no presente precisam ter pessoas que estejam dispostas a fazer com que a vontade de Deus aconteça, não para manter somente um templo vivo, mas para que sejam a igreja viva num contexto tão desafiador como o nosso. É tão necessário que todos eles estejam fortalecidos por essa graça, que só é alcançada quando estivermos unânimes na oração. Não só pela oração repetida, mas pelo compromisso de deixar com que o Senhor realize em nós a sua vontade. Certos da grandeza de nosso Deus, de que vem ao nosso encontro, que é a nossa força, façamos como Maria, coloquemo-nos por primeiro a deixar com que a obra dele em nós, ainda que leve muitos anos, não fique inacabada. A igreja do Rosário do centro de Sabará está inacabada por um contexto histórico, mas ela é um baluarte
daquilo que nós não podemos deixar que aconteça conosco. Deixarmos-nos incompletos por nosso próprio interesse ou omissão na realização da vontade de Deus para a vida do mundo. Que o Senhor nos oriente e nos ajude a discernir o caminho a seguir, a vontade a cumprir, o modo de viver e a vontade a realizar.